Você sabia que a gente pode ficar um tempo até sem se alimentar, mas não podemos ficar sem água? É isso mesmo. Os alimentos a gente consegue estocar na forma de carboidratos, gorduras e utilizar no decorrer do tempo. Água a gente perde por meio da transpiração, por meio da expiração, e o nosso corpo não funciona sem água. Animais que hibernam, como o urso, por exemplo, eles conseguem energia a partir da oxidação de ácidos graxos e a água que eles perdem em menor quantidade, já que o metabolismo está lento, é produzido a partir da fosforilação oxidativa que ocorre como etapa pertencente à oxidação desses ácidos graxos. Portanto, eles conseguem ficar por longos períodos de tempo sem se alimentar, sem colocar as excretas para fora e sem ingerir quantidades significativas de água. Se você quer saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da oxidação de ácidos graxos com o objetivo de gerar energia para a célula na forma de ATP. Na primeira aula, a gente viu que o triglicerídeo, ou triacilglicerol, ele é requisitado por células que estão precisando de energia e eles são, então, quebrados, lisados por lipases e liberam 3 ácidos graxos e o glicerol. Nós vimos o caminho que o glicerol pode seguir, ele pode então formar intermediários da via glicolítica e seguir o caminho da glicólise para gerar energia, formar o piruvato, ou pode entrar na gliconeogênese para formar novas moléculas de glicose que serão liberadas para a corrente sanguínea. Os ácidos graxos, eles são incorporados à coenzima A e, a partir de então, são denominados de acil-CoA graxos. Esses acil-CoA graxo entram na mitocôndria e é lá que eles serão oxidados. Na aula de hoje, é isso que nós vamos entender. Bom, a oxidação de ácidos graxos acontece em 3 etapas. Primeira etapa vai acontecer a oxidação efetiva desses acil-CoA graxos, com qual objetivo? De extrair energia, prótons e elétrons desses ácidos graxos, transferir para o NAD e para o FAD, que ficarão reduzidos, e formar moléculas de acetilcoenzima A. Essa molécula de acetilcoenzima A é muito conhecida por todos nós e é ela que entra no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs é a segunda etapa da oxidação de ácidos graxos. No ciclo de Krebs, a acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, se une ao oxaloacetato, que tem 4, formando o citrato, ou ácido cítrico. Esse citrato entra no ciclo de Krebs e continua doando prótons e elétrons, tanto para o NAD quanto para o FAD, e formando ATP ao nível do substrato. Depois que formou então todos esses NADs e FADs reduzidos, acontece a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Nesse processo é onde de fato os ATPs serão produzidos. Tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa nós já estudamos quando a gente estava tratando de carboidratos e eu vou deixar um card para vocês aqui dessas aulas. Se você não se lembra ou tem dificuldade no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, eu sugiro que você retorne nessa aula e assista de forma cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.
Vamos à aula de hoje, então, e entender o processo. E hoje eu vou abordar aqui a oxidação do tipo beta, denominada de beta-oxidação, para ácidos graxos de número par de carbonos totalmente saturados, ou seja, para ácidos graxos que não possuem duplas ligações entre carbonos, ok? Para começar a explicar a aula de hoje, eu vou iniciar desse lado do quadro e aí depois eu volto para as reações da oxidação em si, ou melhor dizendo, da beta-oxidação. Veja bem, quando eu tenho ácidos graxos de cadeia longa, o que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos de cadeia longa, geralmente acima de 12 carbonos. Quando eu tenho ácidos graxos, então, ligados à coenzima A, seja qual for o ácido graxo, eu vou denominar ele de acil-CoA graxo. Quando eu tenho dois carbonos, apenas dois carbonos ligados à coenzima A, e a coenzima A está ligada diretamente na carbonila, nós temos o grupo acetil-CoA, ou acetilcoenzima A. Então, a acetilcoenzima A nada mais é do que dois carbonos, um deles possui a carbonila, ligada à coenzima A. E é essa molécula, de fato, que entra no ciclo de Krebs. Então, o objetivo da oxidação de ácidos graxos, que possuem muitos carbonos, é ir literalmente quebrando esse ácido graxo, rompendo essas ligações químicas para gerar compostos que tenham de 2 em 2 carbonos. Todas as vezes que esse processo aqui acontece, uma nova coenzima A é inserida no carbono da extremidade. Então, o objetivo da oxidação de ácidos graxos é gerar várias moléculas de acetilcoenzima A. Cada molécula de acetilcoenzima A que foi gerada entra no ciclo de Krebs por meio da ligação ao oxaloacetato, formando o citrato e o ciclo se repete. Tudo bem? Então, todas as vezes a partir de agora que você ouvir o termo acil-CoA graxo, é indicativo que nós temos um ácido carboxílico de cadeia longa, portanto, um ácido graxo, e nesse ácido graxo tem a coenzima A inserida. Todas as vezes que você ouvir o termo acetilcoenzima A, nós temos aí um ácido carboxílico de 2 carbonos ligado na coenzima A. Dessa forma eu consigo explicar o restante da aula, começando aqui com um exemplo do ácido palmítico. Sim, é isso mesmo. Para a gente explicar a oxidação de ácidos graxos, para que eu consiga explicar a beta-oxidação, é interessante que eu pegue um ácido graxo de cadeia longa, e eu escolhi o ácido palmítico, porque é um ácido graxo de 16 carbonos, saturado, muito encontrado, estocado no nosso tecido adiposo, na forma de triacilglicerol, na forma de triglicerídeo. E é isso que nós vamos entender agora. Então vamos lá. A oxidação de ácidos graxos acontece em 3 etapas e na beta-oxidação em si, a cada ciclo de quebra de 2 carbonos, acontecem 4 reações enzimáticas. Então todas as vezes que esse ciclo se repete, essas 4 reações vão acontecer. Olha só, o ácido palmítico, quando ele possui a carbonila ligada diretamente à hidroxila, essa hidroxila é exatamente esse hidrogênio que dá o caráter ácido para os ácidos carboxílicos. Então, esse hidrogênio pode ser captado dependendo do meio em que ele se encontra. Quando ele está presente, eu denomino ele de ácido palmítico. Quando o meio retira esse hidrogênio e passa a ter agora a carbonila ligada a um oxigênio com carga negativa, porque esse hidrogênio não está mais presente, nós temos o sal, e o sal é chamado de palmitato. Por isso que no nosso corpo, geralmente a gente denomina esses ácidos pelo nome do seu sal correspondente. Por quê? Porque nas células, o pH em que as células se encontram é suficiente para o hidrogênio não estar ligado,
porque o pH das nossas células é em torno de 7, é próximo da neutralidade. E para que esse hidrogênio permaneça ligado, o pH tem que estar ácido, e não é o que acontece nas nossas células. Então, nas nossas células, esse hidrogênio não está presente. Portanto, a gente refere muito ao ácido palmítico nas células como palmitato. Tudo bem? Então, veja bem, o ácido graxo, o ácido palmítico ou palmitato, entrou na célula, lá foi inserida a coenzima A, e aí ele passou a ser chamado de acil-CoA graxo. Ele precisou entrar na mitocôndria por meio da carnitina e de reações enzimáticas que nós já estudamos. No caso do palmitato, quando ele está com a coenzima A ligada, ele é chamado de palmitoil-CoA. Então, esse palmitoil-CoA é o acil-CoA graxo do ácido palmítico. Então, o objetivo aqui agora é que eu vá retirando, a célula vá retirando de 2 em 2 carbonos. Então, ele tem 16. Quando eu retiro 2, ele passa a ter 14. Aí ele se transforma em um outro ácido graxo. Depois, o processo se repete mais uma vez, são retirados mais 2 carbonos. Aí eu passo a ter 12 carbonos. Isso acontece até que eu tenha apenas moléculas de acetil-coenzima A partindo desse ácido graxo. Então vamos lá para entender as reações enzimáticas, porque agora, nesse momento, a gente vai entender o aspecto bioquímico por trás da beta-oxidação. Então, o palmitoil-CoA sofre a ação da acil-CoA desidrogenase. Essa enzima faz o quê? Olha só, ela retira 2 hidrogênios do palmitoil-CoA e passa para a molécula do FAD que estava oxidado. Então, o FAD sem esses hidrogênios é o FAD oxidado, ganhou 2 hidrogênios, se transformou no FADH2, que é o FAD reduzido. Esse FAD reduzido ele tem capacidade potencial energético de gerar energia na forma de ATP, e nós vamos discutir isso no decorrer da aula. De onde veio os 2 hidrogênios? Olha só, veio do carbono alfa e do carbono beta. Então, um hidrogênio saiu do carbono alfa e um hidrogênio saiu do carbono beta. Como o carbono não pode ficar fazendo 3 ligações, é inserida uma dupla ligação aqui no lugar. Então, olha só, o carbono alfa tinha 2 hidrogênios e o beta tinha 2. Agora, o alfa tem apenas 1 e o beta tem apenas 1. E aí surgiu uma ligação dupla aqui para que o carbono possa ficar estável. Formei então o trans-delta-2-enoil-CoA. Esse delta 2 é indicativo para ácidos graxos da posição da insaturação. Então a insaturação está no carbono de número 2, carbono 1, carbono 2. Como o carbono 2 é chamado de alfa e o 3 é chamado de beta, e a reação química de quebra acontece no carbono beta, essa oxidação recebe o nome especial de beta-oxidação, ok? Tem outros tipos de oxidação para ácidos graxos em outros carbonos que não são tão comuns e para ácidos graxos insaturados e de número ímpar. E isso eu vou explorar em outras aulas posteriores, ok? A primeira reação, então, formou esse produto. Esse produto agora é o reagente da próxima reação. Ele é o substrato da próxima reação, que é a reação 2. Na reação 2, o trans-delta-2-enoil-CoA vai ser hidratado, ele vai receber uma molécula de água. Para isso acontecer, ele precisa da ação de uma enzima, que é a enoil-CoA hidratase. Observa que ela coloca a hidroxila da água no carbono beta e coloca o hidrogênio da água no carbono alfa. Então, rompeu a ligação dupla do trans-delta-2-enoil-CoA e foi inserido aqui uma hidroxila no carbono beta, que é o carbono de número 3, e o hidrogênio da água entrou no carbono alfa, que é o carbono de número 2. Formei aqui o L-beta-hidroxiacil-CoA. Esse beta-hidroxiacil-CoA é o isômero L, forma especificamente o isômero L, tudo bem?
O L-beta-hidroxiacil-CoA agora é o substrato da reação 3. A reação 3 também é uma desidrogenação. A reação 1 e a reação 3 acontece desidrogenação, ou seja, são reações de oxidação e redução. O ácido graxo está oxidando, causando a redução tanto do FAD quanto do NAD, que são moléculas transportadoras de prótons e elétrons ricos em energia. O L-beta-hidroxiacil-CoA sofre a ação, então, da beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. O que essa enzima faz? Retira esse hidrogênio e esse hidrogênio da hidroxila do carbono alfa e transfere para o NAD que estava oxidado. Então, o NAD oxidado recebeu 2 prótons e elétrons, se transformou no NADH mais hidreto, que estão reduzidos. Tanto o NADH reduzido quanto o FADH reduzido vão entrar na fosforilação oxidativa e vão gerar ATP, e nós vamos contabilizar isso daqui a pouquinho. Então veja bem, a hidroxila do carbono beta perdeu seu hidrogênio, formou uma carbonila aqui no carbono beta. O hidrogênio aqui saiu e esse hidrogênio também saiu. Para o carbono não ficar fazendo menos ligações, é formada uma dupla aqui, é uma carbonila de cetona, função orgânica cetona. Eu coloquei essa observação aqui, ó, formação de carbonila de cetona no carbono beta. Essa carbonila fica ou torna o carbono beta reativo. Ele pode passar por reações químicas de ataque nucleofílico. E é isso que vai acontecer. Então, o beta-cetoacil-CoA, que é o produto dessa reação, tem um carbono aqui, ó, carbono beta, muito reativo. E aí, com a ação de enzimas, é possível que esse carbono sofra um ataque nucleofílico e esse grupo aqui vai se desligar da molécula. Observem, esse grupo aqui se desligando da molécula é exatamente a molécula de acetilcoenzima A. É necessário somente que esse carbono ganhe mais um hidrogênio, que vai acontecer, se transformando em CH3, e aí nós temos a formação do primeiro acetil-CoA a partir da oxidação do palmitato. Então, na quarta reação, olha só, o beta-cetoacil-CoA agora é o substrato dessa reação, que vai acontecer por ação de uma tiolase. Essa reação é conhecida como tiólise. O que a coenzima A vai fazer aqui? A coenzima A, ela tem esse grupo conhecido como grupo tiol. Tiol é quando eu tenho um enxofre ligado a um hidrogênio. Grupos tiol não são nucleófilos fortes, eles não fazem um ataque muito bom, mas aqui tem a ação da tiolase que força essa reação a acontecer. Então, o que a coenzima A faz? Ela ataca o carbono beta nessa posição, se liga no carbono beta e expulsa esse restante da molécula que sai como grupo de saída. A gente vê muito isso em mecanismo de química orgânica, mas aqui a bioquímica está integrada à química orgânica para que a gente possa entender todo o processo sem que seja necessário ficar decorando. Quando então essa coenzima A, com esse grupo tiol dela, faz o ataque aqui na carbonila, esse grupo é liberado na forma de acetil-CoA. Então já tem a acetil-CoA prontinha para entrar no ciclo de Krebs. Esse hidrogênio da coenzima A vem para esse carbono. O carbono alfa tinha 2 hidrogênios, ganhou esse aqui, ficou com 3. Então aqui o grupo metil. E agora a coenzima A está ligada no carbono beta, mas o carbono beta agora passa a ser o carbono de número 1. Então, o palmitato, com 2 carbonos a menos, ele passou a ter 14 carbonos. Eu representei isso. Então, agora, nós formamos o miristoil-CoA com 14 carbonos. Então, nós partimos do palmitato, que tinha 16 carbonos, e formamos o miristoil-CoA, que tem 14 carbonos. Por que de miristoil-CoA? Porque esse aqui, ó, é o acil-CoA graxo com 14 carbonos.
e ele é derivado do ácido mirístico. O ácido mirístico é o ácido graxo contendo 14 carbonos. O que vai acontecer aqui agora? O miristoil-CoA vai entrar aqui na primeira reação de desidrogenação, depois ele vai receber uma hidratação, uma nova desidrogenação e uma nova tiólise. E aí, esse ácido graxo de 14 carbonos vai passar a ter 12 carbonos, liberando mais uma molécula de acetil com enzima A. Como eu disse no começo dessa aula, esse processo acontece até que eu tenha apenas moléculas de acetil com enzima A. E aí, para vocês entenderem isso de uma forma bem didática, eu trouxe aqui o ácido palmítico, né? Ou palmitato, contendo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. A primeira reação que aconteceu, que eu representei toda ela aqui, aconteceu nesse ponto da molécula. E aí saiu esses primeiros 2 carbonos e ficou com 14, que é o miristoil-CoA. Agora, esses 2 carbonos vão sair aqui, vão ficar 12, e esses aqui vão ser a nova molécula de acetil com enzima A. Depois acontece com esses 2 até chegar aqui no final. Observe que quando chega no final, eu tenho 2 carbonos na direita e 2 na esquerda. Esses 2 da direita já vão estar com a coenzima A ligada, porque esse processo vai acontecendo. Quando for acontecer a tiólise aqui, ó, a coenzima A vai entrar nesse carbono aqui. Então, no último processo de quebra aqui, ó, são gerados 2 moléculas de acetil coenzima A. Então, um ácido graxo que tem 16 carbonos formam 8 moléculas de acetil-CoA. É sempre a metade do número de átomos de carbono. Se eu parto de um ácido graxo com 18 carbonos, eu vou gerar 9 moléculas de acetil-CoA. Se eu parto de um ácido graxo com 20, eu vou gerar 10 moléculas de acetil com enzima A, porque no último processo aqui, eu gero 2 moléculas de acetil com enzima A de uma vez. Então, o ciclo de oxidação acontece 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nas 7 oxidações que acontecem, nesse caso sempre no carbono beta, portanto beta-oxidação, eu gero 8 moléculas de acetil com enzima A, e essa é a primeira etapa, que é chamada de beta-oxidação. Volto a repetir, porque as reações de tiólise ocorrem sempre o ataque no carbono beta. Tudo bem? Veja bem, se o processo acontece 7 vezes, eu formo então 7 FADs reduzidos e 7 NADs reduzidos. Porque a cada vez que essas 4 reações acontecem, e elas estão acontecendo 7 vezes, eu tenho a formação de FAD e NAD reduzidos. Então, nas 7 voltas da beta-oxidação, são gerados 7 NAD e 7 FADH2. Esses NADs reduzidos e esses FADs reduzidos vão entrar na fosforilação oxidativa e precisam entrar na contabilidade do número de ATPs gerados. Tudo bem? Na segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, nós já estudamos ele, o ciclo acontece em 8 reações sucessivas, e o que de importante que acontece aqui? A cada ciclo de Krebs são gerados 3 NADs reduzidos, 1 FAD reduzido e 1 ATP ao nível do substrato. De succinil-CoA para succinato, no ciclo de Krebs, é gerado um ATP sem precisar entrar na fosforilação oxidativa que está aqui do lado. Então, no próprio ciclo de Krebs tem a formação de ATPs que já estarão disponíveis para serem utilizados pela célula. Então, veja bem, como formou 8 moléculas de acetil com enzima A, no caso do palmitato, vão ocorrer aqui 8 ciclos de Krebs. 8 vezes esse processo vai acontecer. Então, 3 vezes 8, 24 NADs são formados.
Um FAD vezes 8 ciclos que ocorrem, 8 FADs são formados. E como o ciclo, a cada ciclo forma um ATP ao nível do substrato, e o ciclo acontece 8 vezes, são formados 8 ATPs. Esses 8 ATPs já estão prontos para serem utilizados pela célula. Agora, para eu entender a contabilidade do número de ATPs formados, eu preciso juntar esses 7 NADs com esses 24, esses 7 FADs com esses 8. Só que essa continha, você que vai fazer para mim e deixar aqui nos comentários se você conseguiu chegar no resultado que era esperado. Tudo bem? E mais do que isso, eu queria que você fizesse esse mesmo cálculo, com esse raciocínio da aula, com base num ácido graxo que possui 18 carbonos e deixa nos comentários para mim quantos ATPs serão formados, ok? Então esses NADs aqui e esses FADs que foram formados entram na fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa da oxidação de ácidos graxos. Aqui, nessa terceira etapa, os hidrogênios, os prótons, se ligam no oxigênio, que é o aceptor final de prótons e elétrons, se convertendo na molécula de água. Esse processo eu explico com detalhes na aula de fosforilação oxidativa. E cria-se ali na ATP sintase uma força mecânica, uma força próton motriz tão forte que é necessário que consegue juntar um fosfato inorgânico que está ali na matriz mitocondrial, a molécula do ADP, que tem 2 fosfatos, formando os ATPs. O ATP é a nossa moeda energética que a célula utiliza para realizar todas as suas atividades. Uma observação importante, todas essas 3 etapas que nós estudamos aqui nessa aula de hoje acontecem na matriz mitocondrial. A beta-oxidação e o ciclo de Krebs exatamente na matriz mitocondrial, dentro da membrana interna da mitocôndria, enquanto que a fosforilação oxidativa acontece entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria, lembrando que esta organela possui 2 membranas, a externa e a interna. Tudo bem? Para a gente finalizar, então, vamos entender a equação global partindo do palmitato. A contabilidade, você que vai fazer para mim. Uma outra informação importante, todas as vezes que o ciclo de Krebs acontece, 2 moléculas de CO2 são liberadas. Dentro das 8 reações, 2 delas geram CO2. Como a gente tem aqui 8 moléculas de acetil coenzima A, a gente vai gerar 16 dióxidos de carbono. Então vamos à equação global. O palmitoil-CoA, que é o acil-CoA graxo com 16 carbonos, se une a 23 moléculas de oxigênio, então são necessários 23 moléculas de oxigênio para esse processo acontecer. Une aqui 108 fosfatos inorgânicos que estão ali na matriz mitocondrial a 108 ADPs, formando então, como produtos, liberando a coenzima A, que depois sai livre e vai ser utilizada em outros processos, produz 108 ATPs e libera 16 CO2. Esses CO2, esses dióxidos de carbono, nós liberamos para o meio de fora, para o meio externo, por meio da expiração, ok? E são geradas 23 moléculas de água, é isso mesmo. Na fosforilação oxidativa nós produzimos água também. E essa água foi exatamente o que eu disse, que é utilizada para animais que hibernam. Como eles perdem uma quantidade de água pequena, essa água que é produzida todas as vezes que eles fazem oxidação de ácidos graxos é suficiente para manter eles hibernando por um tempo longo, sem precisar acordar para que eles consumam água de fonte externa, porque as células conseguem produzir água durante o processo de oxidação de ácidos graxos. E, além de gerar essa quantidade toda de energia, produz energia, água e ainda produz calor para manter eles aquecidos por um longo período de tempo, para que eles não morram de frio, por exemplo. Então, a beta-oxidação é fundamental
para órgãos e tecidos como os músculos, né, o músculo cardíaco principalmente, que não pode parar de funcionar um segundo sequer, essa energia, 80% dessa energia do coração é conseguida a partir não da quebra de carboidratos, mas sim da quebra, né, da oxidação de ácidos graxos. Eu espero sinceramente que você tenha entendido a beta-oxidação, que ajude você nos estudos de bioquímica a entender esse processo de uma forma um pouco mais didática e que você consiga realizar aí os exercícios, as provas que você precisar resolver. Se você tiver foco, disciplina e estudar, eu tenho certeza que você consegue aprender bioquímica, química orgânica e qualquer outra disciplina que você passar aí no período de estudos, e conte sempre comigo para isso. Bons estudos!